É o Bobsauro. Então, como é que fica? O que é a ideia? Um circuitozinho que tem dois capacitores. A ideia é assim, você tem uma diferença de potencial, né? Você ligou um capacitor no, você tem dois capacitores, um conectado no outro, né? Você tem um e outro. Esse caso tem uma certa diferença de potencial aqui nos extremos. A questão é aqui, esse aqui é uma simbologia universal para o capacitor. Não quer dizer que isso aqui são capacitores de placas paralelas. É só um jeito de desenhar, que é o capacitor que você arrumou. Mas ok. Então, aqui é uma situação estática. Aqui você tem uma carga Q1, aqui uma carga menos Q1. Isso aqui é a ideia de um capacitor, né? Necessariamente a carga tem aqui menos aqui, e estão ligados. A ideia, assim, é que uma vez que você está vendo o cara de fora, não interessa como você montou, você tem no final dos contos uma diferença de potencial, ali dentro tem uma certa carga e uma certa capacitância. Então eu não quero escrever esse tema como. Aqui eu estou assumindo que eu conheço um capacitor e outro capacitor. Eu sei a capacitância de um de ou dois. Mas eu quero escrever isso como se fosse um capacitor só. Né? Um capacitor equivalente, isso que eu vou chamar. Isso que você chama de associação em série paralela. Você pega certos capacitores e depois no final ele funciona com certo arranjo. Ele funciona como se fosse um capacitor só. Você vai escolher um arranjo que te dê o que você quer, né? Uma capacitância maior ou menor, sei lá, dependendo do seu interesse. Qual o segredo aqui, quando ele insere? Aqui tem um potencial, aqui tem outro potencial, aqui digamos um φ mais, aqui um φ menos, e essa diferença. Né? Quando você olha aqui, é para que aqui tem uma carga Q menos Q, porque eu estou enxergando só um e o outro. Aqui um e 2. Só que aqui tem qual o segredo da coisa é que esses caras são conectados, então se eu tenho aqui digamos aqui, eu tô jogando aqui carga positiva, né? Roubando carga aqui. Aqui eu estou puxando carga negativa para cá, jogando carga positiva para cá. Então aqui tem um acúmulo de carga positiva, aqui um acúmulo de carga, digamos, negativa. Vamos pensar assim, né? Então repara que aqui no meio, esses caras são, a carga total é zero. Então, como aqui ficou, vamos supor, ficar positivo, começa a correr carga negativa para cá. Aqui ficou negativo, carga positiva para cá. Mas a carga que tem aqui, tem o excesso de positivo aqui, tem que ser o excesso que tem de negativo aqui. Na verdade, esse Q2 tem que ser, esse menos Q aqui tem que ser o mesmo Q que está aqui. Né? Então, Q1 igual a Q2. Isso aqui já resolve o problema. Na verdade, aqui tem carga Q menos Q menos Q. Então, quando você olha esse cara como sistema todo, né, um lado tem uma placa Q e o outro lado tem a placa menos Q, com uma certa capacitância. Né? Então, vai ser um delta φ, vai ser alguma coisa com Q vezes Q. Então, que é por conservação da carga. Né? Aqui, então a carga que fluiu daqui para cá, aqui ficou, aqui o elétron saiu daqui para cá, né? Então aqui ficou a quantidade de elétron, aqui faltando elétron. Então vamos pegar e calcular a diferença de potencial, né? Aqui do sistema todo. A diferença de potencial é esse cara mais esse cara. Né? Então delta φ1 e φ2. Esse delta φ1, né, ele é a carga pela capacitância 1. O outro é a carga do 2, capacitância 2, mas essa carga é a mesma. Essa é a questão. Então você pode botar carga em evidência. Então deu 1 sobre C1, 1 sobre C2. Pronto. Então isso aqui você pode escrever como 1 sobre C equivalente. Você aprendeu a regra de composição de capacitores em série. Né? Então você tem como capacitor, pode generalizar isso para mais, né? 1, 2, 3, isso é equivalente a a capacitância equivalente é 1 sobre C equivalente a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e por aí vai. É o arranjo, é como se fosse resistência em paralelo. Né? Isso a gente vai ver ainda mais para frente, né? Em circuitos em magnetostática. Né? Mas, ok. Agora, em paralelo. Aqui o paralelo seria resistência em série, né? Adiantando. Né? Qual a situação? A situação é assim, que eu tenho uma diferença de potencial, mas ela está ligada, digamos assim, os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então você tem esses dois pontos aqui de contato. Esse aqui é o potencial. Aqui tem o potencial φ mais, tanto para um quanto para o outro. Aqui φ menos, tanto para um quanto para o outro. Aqui tem a capacitância 1, capacitância 2.
Como as capacitâncias aqui são diferentes, né? Essas cargas aqui para são diferentes. Agora que não tem a ideia da mesma carga, mas tem a ideia da mesma diferença de potencial de um e para o outro. Então é isso que a gente vai se basear para substituir isso por um condutor equivalente. O que seria esse condutor equivalente? É para que ele tem, qual é a carga, de um lado de carga positiva ele tem Q1 mais Q2, e de outro carga negativa, menos Q1 menos Q2. Então isso que tem que escrever. Esse ΔΦ tem que dar 1 sobre um C equivalente, Q1 mais Q2. Né? Isso que mostra que eu estou trocando isso como se fosse uma placona aqui Q1, Q2, e uma placona aqui menos Q1, Q2, uma certa capacitância. Então, de onde eu vou tirar a relação aqui? Então, eu vou pegar a soma das cargas. Né? Então, a carga total, né, é o Q1, Q2. Então, esse Q1, Q2, usando o que eu sei aqui já de cada um, né, esse é a capacitância de um, ΔΦ, capacitância do 2, ΔΦ. Mas o ΔΦ é o mesmo. Então, bota o ΔΦ em evidência. Então, somou aqui. Né? Então, a ideia é que esse Q é a carga total, tem uma capacitância equivalente a uma capacitância total, vezes o ΔΦ total. Então, esse cara aqui é a capacitância equivalente. Né? A soma. Então, é só somar. Pronto. Já resolvemos. Ok, a ideia, não quero entrar no detalhe, resolver problema, que isso aqui é muito chato. Né? Isso é muito física 3. Né? Mas a ideia tá aí. E para a gente acabar, força na superfície do condutor. Então, pessoal, bora essa última partezinha. Eu vou botar os que eu achar, eu vou botar. Na revista de ensino brasileiro de física, tem que tá divertido, que tem um monte de artiguinho, um refutando o outro, tem um artigo, uma resposta, uma tréplica, e por aí vai, sobre um fator meio que aparece aqui nessa conta. Tem pessoal que não concorda muito, acha isso meio arbitrário, e tem outros que defendem. Então, vamos explicar o jeito padrão que esse fator meio aparece. Mas que coisa, dá uma olhada lá. Parece, discussãozinha parece interessante. Tem que pensar sobre o assunto. A priori eu não vejo problema nesse fator meio não, mas tem que ver lá. Eu lembro de colher alguma coisa, mas já nem lembro qual é o argumento. Mas a ideia é, você que supõe que você tem um condutor, aqui eu estou pegando uma foto de um pedaço de um condutor, isso aqui é um condutorzinho, pode ser uma ideia, o condutor pode ser uma superfície fechada, alguma coisa, mas quer dizer assim, aqui seria o interior, aqui o exterior. Então aqui dentro o campo é zero, e aqui fora tem campo. Então vamos analisar o campo elétrico aqui criado por um pedacinho desse pedaço, que eu estou dando zoom aqui, né? Então, qual a ideia aqui, né? Só esse carinha. Você tem lá o seu condutor, você pega um pedaço dele, olha ele perto dele, você está olhando em cima, né? Ele vai parecer plano, né? Ok? Então, aí ali, você está pegando ele no meio dele e fazendo uma pillbox aqui, né? Tipo esse cilindrinho aqui. Então ele aqui é pequenininho e aqui para dentro e para fora. Essa aqui é a sua superfície gaussiana. Então quando você olha aqui, na verdade, você está vendo só o campo criado por esse pedaço. Né? Então quando você olha aqui nessa situação, independente do que seja o condutor, isso aqui vai parecer como se fosse um plano infinito. Né? Porque você só está vendo o plano e está calculando o campo elétrico criado ali. E aqui tem uma distribuição de carga aqui. Uma distribuição de carga aqui, né? Sigma. Né? Então, nessa situação, a gente já viu, né? Você tem um campo furando para um lado e um campo furando para o outro. Né? E qual o campo desse plano infinito? É sigma sobre 2 epsilon 0 e aqui para cá, né? Menos sigma. Aqui sigma 2 epsilon 0 para lá. Estou botando um n aqui para fora, né? Por isso que eu botei aqui sinal de menos. Então, esse daqui é o campo criado por esse pedacinho do condutor. Isso aqui é uma análise meio que geral. Né? Só que o campo do condutor como um todo, né, o campo, na verdade, elétrico criado aqui, você sabe, o campo total. O campo total de um condutor, de onde você tem lá a superfície, o condutor tem dentro e fora, você sabe que aqui dentro é zero. Né? Você sabe que o campo elétrico que fura aqui é o dobro disso. Né? Então, esse aqui é o resultado. Né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo assim? Princípio de superposição. Né? Esse pedacinho, ele cria esse campo para dentro e esse campo para fora. Mas o campo mesmo é isso. Né?
Então qual a conclusão? É que o campo elétrico criado por todo o resto do condutor, né, você pega esse condutor e arranca esse pedacinho dele, essa tampinha, né? Então vai ter o campo criado por todo o resto. O campo criado por todo o resto, ele é para fora e sigma sobre 2 epsilon zero, né? Então esse é o campo criado por todas as outras cargas em cima dessa carga. Porque quando você soma esse cara, esse sigma sobre 2 epsilon zero para fora, aqui vai somar, vai ficar sigma, e aqui dentro vai cancelar. E aqui vai ficar zero. Aí vai dar certo. Essa é a lógica. Então, a carga, o campo elétrico criado pelo resto, aqui, é sigma sobre 2 epsilon zero para fora. Então, a carga que está ali, ela sente uma força criada por todas as outras cargas. Então, que força é essa? É a carga dela vezes o campo elétrico das outras. É isso, é por isso que eu fiz essa situação, para a gente separar quando esse sigma sobre epsilon zero criado pelo condutor, o quanto é criado pelo que está ali, aquela carga onde em cima, quando a gente está olhando, e o que é criado pelo resto. Na verdade, é meio a meio. Essa aqui é a discussão. Então, a força que esse elemento de carga recebe, está sentindo, né, é a carga dele, o dq, pelo campo elétrico do resto. Então, seria isso daqui. Né? Se você vai escrever ali você está pegando uma plaquinha, né? Ali esse dq é sigma dA. Então, se você bota aqui no lugar sigma dA, então aqui fica sigma ao quadrado, 2 epsilon zero, essa força é para fora, né? dA. Então, repara que isso aqui, esse cara é a força por unidade por área. Né? Aqui, esse cara é força, então força por área é pressão. Né? Então, geralmente chama isso aqui de pressão ao estresse, né, da superfície. A pressão eletrostática, então você tem uma superfície, cada ponto ali, ela está sendo empurrada para fora. Então, por isso que eu sempre falo que o condutor é rígido, né, porque nesse sentido que ele tem, então, forças internas dele seguram então, ele está parado, então o que está balanceando essa força? Né? O somatório da força dele dá zero. É porque ele tem forças internas, então a ligação ali do material dele está segurando isso. Né? Então ele não estoura. Né? Porque a ideia é que você tem uma superfície, um monte de carga ali do mesmo sinal, elas estão se repelindo. Né? Então a ideia ali era as cargas estourar e cada um ir para um lado. Então, você tem algum material rígido ali que segura essa pressão eletrostática aqui. Isso até é um problema do Rayleigh de Física 3, eu gosto de fazer, eu lembro dele, quando eu acho legal fazer ele em Física 3, seria uma situação assim, quando ele introduz esse conceito, aí ele supõe que você tem uma bolha de sabão salpicada de carga, uma descida de forma, uma coisa assim. Então, aquele diz bolha de sabão, a ideia é que esse cara é maleável, né? Então essa pressão fora, ele tende a crescer, mas vamos supor que ela não rompeu, né? Então ela cresce, cresce, cresce. Só que quando você cresce, né, automaticamente, só que é uma brincadeira que é legal que usa o eletromagnetismo e questões de tipo hidrostática. Né? Você vai crescer, a pressão embaixo, dentro da bolha, vai ficar menor que a pressão atmosférica. Aí ele pede para você calcular a situação onde fica o equilíbrio. Né? Então a pressão atmosférica, ela vai igualar essa pressão eletrostática. Né? Aí você vai criar a bolhazinha, vai ficar paradinha lá com a densidade de carga. Acho que ele pede para calcular o raio, a carga, eu não sei o que ele dá. Acho que ele dá a carga e quer saber o raio. Não lembro como é que é o problema. Mas é um problema legal, para você parar e pensar. Tá? Acho que no Física 3 do Rayleigh. Mas ok, né? Então qual é a força total no condutor? Em toda a superfície, né? Ele vai pegar o condutor lá, vai pegar e integrar na superfície dele toda. Né? Aqui eu assumi uma superfície fechada. Né? Mas se for um pedaço do condutor, você vai integrar naquele pedaço. Não tem problema. Beleza. Então vamos ver um exemplo aqui. Esse negócio aqui eu acho legal, esse exercício. Então suponha que você tem um condutor esférico, não sei se o meu desenho ficou legal. Né? Aqui seria o eixo Y, aqui é X, aqui é Z. Né? Ele tem uma densidade de carga uniforme. Né? E eu quero saber assim, qual a força nesse hemisfério aqui. Né? Então, digamos, no pedaço. Digamos aqui, né? Então, nesse pedaço. Então, como seria a ideia? Ele não precisa estar cortado, mas seria assim, qual é a força que ele sente toda ali. A situação do problema, geralmente ele fala assim, então suponha que você tem esse controle, alguém chegou aqui no meio e passou uma serra, né? E cortou ele no meio.
Então, na verdade, eles não estão mais ligados. Então, só que às vezes o problema é mal falado. Né? Eu falo assim, qual é a força que um faz no outro? Né? Obviamente, a mesma carga, então eu vou ter uma força de repulsão. Mas, na verdade, quando você calcula essa força aqui, não é que você está calculando, de certa forma, você pode imaginar, né, a força que o cara de cá está criando do lado de lá. Né? Porque se eles saem, é porque eles estão cortados aqui no meio. Mas, na verdade, quando você calcula a força do lado de cá, né, toda a força que esse condutor, pedaço do condutor está atuando, você não está distinguindo, você não está falando que é o campo elétrico criado pelo outro. Né? Porque, digamos, o cara está aqui, um ponto aqui está sentindo uma força, mas aqui tem carga, e esse cara também está criando força. Então você calcula a força total, não faz sentido dizer quem, quem, que pedaço está criando força no pedaço. Faz sentido você calcular, se você pega essa esfera e corta, você está no laboratório, você amarra eles por uma cordinha, né? Esses caras vão se empurrar, você calcula a tensão na cordinha. Então você consegue calcular a força de repulsão entre eles. Né? Então a pergunta é essa: qual é a força que esse hemisfério aqui sente? Da direita. Então o que significa metade direita do jeito que eu fiz? Não sei se é a melhor opção, mas eu fiz assim. O θ é o ângulo que faz com Z, então o θ vai de 0 a π. Quem está restringido é o φ. O φ vai de 0 a π. Aqui, né? 0,2π seria da volta. Então, é pegar aquela nossa fórmula. Aqui tem uma densidade de carga uniforme, né? Sigma. E fazer a integral nesse cara. Né? Aí você tem uma força a priori em direção x, y, z. Mas por motivo de simetria, é fácil ver que a força resultante é só na y. Né? Porque, por exemplo, aqui tem um elemento de força para cá, mas esse cara tem um espelho para cá. Então, quando você decompõe, repare que tem uma parte que vai para o y e aqui para o y, esses dois somam. Mas ao outro lado, para cá, esses caras aqui, você decompõe para cá, né? Para cima, para cá, soma, mas aqui eles cancelam. Né? Então, na verdade, em todo esse anel aqui, né? Quando você fizer assim, esse cara aqui se cancela. Então, a força mesmo só preciso calcular, quer dizer assim, eu não vou fazer a conta, as três componentes, só vou calcular a componente y, porque eu sei que só essa aqui não vai dar zero. Então, o que é a componente y? Peguei aquela minha força lá e projetei em y. Né? O nosso resultado, o nzinho normal é que é o vetor unitário r, né? Então, isso aqui é constante, e você vai integrar na metade da esfera. Né? O θ de 0 a π, o φ de 0 a π. Isso aqui tudo sai da integral. O r, ele é... O que é a componente j dele? R seno θ, seno φ. Né? Por isso que aqui tem seno θ, seno φ. Esse cara daqui, a quadrado de φ de seno θ de θ, a quadrado de φ de θ seno θ, é o elemento diário aqui dessa esfera de raio A. Né? A plaquinha. Né? Então, agora é só integrar. Né? Vamos separar aqui se tem integral em φ e integral em θ. Integral em φ ficou só o seno, integral em θ é seno ao quadrado. Essa integral é trivial, é integral do seno e menos cosseno, de 0 a π, então em π dá menos 1, então aqui fica 1, menos 1 dá 1, então aqui dá 2. Seno ao quadrado é aquele truquezinho, né? Seno ao quadrado de θ é meio de 1 menos cosseno de 2θ. Essa integral do cosseno dá seno, então vai dar seno de 2π que é 0 e seno de 0 que dá 0. Então isso aqui dá 0. E aqui ficou meio, integral aqui, né? Aqui vai dar π. Então isso aqui dá π sobre 2. Então só voltar. Aqui é π sobre 2, aqui é 2, então 2 cortou. Aqui, isso aqui tudo sai um π. Então sai um π, sigma ao quadrado, acabou. Essa é a força em direção y. Se você quiser escrever em termos da carga, né? A carga total da esfera, aqui seria a carga total, né? A carga total da esfera digamos assim, eu quero escrever, sigma seria a carga total pela área total. Então aqui você pode botar carga total e aqui dividir por 4π, 4π ao quadrado. Né? Então aqui vai ficar 16π ao quadrado, aqui o π cortou, então ficou π, 16 vezes 2, 32, a quarta, então fica ao quadrado. Aqui, o sigma está escrito aqui. Se você quiser escrever só em termos da carga que está na banda dele, né, é metade dessa carga. Mas aí tudo bem, então. Então seria aí só ajeitar o resultado. Mas aqui seria em termos da carga total, né? Tem o Q sobre 2 de um lado e o Q sobre 2 do outro. É isso. Então essa daqui é a força. Você pega a esfera, vamos supor que o condutor tem uma carga Q, você pega e serra ela no meio, né?
imediatamente, elas ainda estão praticamente coladas, né? Mas a força que a de cá sente é isso aqui. A outra vai sentir, obviamente, a mesma força, né? Então, cada uma está se empurrando para o lado com essa força daqui. Aí você vai entender assim, você vai falar, é a força que uma faz na outra, ok. Mas nessa conta não tem essa... Você não está pegando as cargas só da outra banda e vendo o elemento que... a força que faz no outro. Você está pegando a força que ele sente. Não faz sentido essa distinção, né? Tem a força que um lado sente, né? Dentro do sistema. E é isso, pessoal. Acabou, né? Acabou a semana mais ou menos. Agora, semana que vem é legal. Dia elétrico é bacana, que volta aqueles problemas com condições de contorno, sei lá o que, tarará. Só que tem a coisa mais legal, porque agora aqui fica mais sério, mais técnico, mais divertido estudar as condições de contorno. Falou, pessoal. Até a próxima aí. Valeu e fui.